Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a vinda da família real e como isso contribui para o processo de independência do Brasil, tá bom? Vamos nessa. Bom, a gente já falou lá atrás de iluminismo e de como o iluminismo influenciou a história da humanidade. Novos movimentos e ideias que aconteceram depois do século XVIII foram muito influenciados pelas ideias do século das luzes, vamos chamar assim. Aqui mesmo no Brasil, a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana foram influenciadas pelo iluminismo. Movimentos de contestação no mundo inteiro foram influenciados pelo iluminismo. O iluminismo então influencia vários movimentos na América e na Europa, e o maior desses movimentos é a Revolução Francesa. Como consequência da Revolução Francesa, chega ao poder o cara chamado Napoleão Bonaparte, nós já falamos aqui. Napoleão Bonaparte tinha planos expansionistas para a França e pensava e tinha em mente que ele tinha que derrotar, tinha que enfraquecer a Inglaterra, que era o principal inimigo para suas pretensões. E aí ele determina o bloqueio continental. Ele proibiu o continente europeu, as nações do continente europeu, de ter relações comerciais com a Inglaterra. Portugal não aceitou isso, porque Portugal estava intimamente ligado à Inglaterra. Havia acordos comerciais, os portugueses tinham muitos empréstimos, né? A Inglaterra era um grande parceiro de Portugal. Tinha um tratado de panos e vinhos, em que os portugueses se propunham a comprar panos ingleses, os ingleses se propunham a comprar vinhos portugueses. Então você tinha uma relação umbilical entre Inglaterra e Portugal. E Portugal então estava nessa sinuca de entre aceitar ou não a imposição. Então havia essa pressão da França, no sentido do bloqueio continental, e Portugal estava nessa sinuca entre aceitar ou não essa imposição, entre cortar ou não relações com a Inglaterra. Portugal, então, diante dessa dúvida, toma como decisão fugir. A coroa portuguesa, a família real portuguesa, toma a decisão de fugir para o Brasil. Essa viagem, esse projeto de fuga de Portugal para o Brasil, ele começa no finalzinho de 1807, em novembro de 1807, se concretiza em janeiro. Então, em janeiro de 1808, acontece a chegada da família real ao Brasil. Uma das primeiras medidas foi a abertura dos portos às nações amigas, basicamente a abertura dos portos brasileiros aos navios ingleses. Isso é importantíssimo, porque até então havia uma tributação pesada sobre navios que não eram portugueses, porque Portugal estava lá na Europa, tinha uma colônia aqui na América, que era o Brasil, então Portugal dificultava a chegada de navios aqui, porque esses navios eram uma concorrência aos comerciantes portugueses. Então havia uma espécie de exclusivo, uma espécie de monopólio, em que os navios portugueses tinham muita preferência, muitas vantagens. E quando você tem um monopólio, quando você não tem uma concorrência, os produtos acabam ficando mais caros, isso é óbvio. Então só tem um supermercado na cidade, ele vai vender o preço que ele quer, porque você não vai lá na outra cidade fazer compra. Quando você tem vários supermercados, você passa a ter uma opção, pode negociar, o preço tende a baixar. Então, qual a relação do supermercado com isso aqui? A abertura dos portos das nações amigas significa que os navios ingleses têm mais liberdade para chegar aqui, melhores condições, menos tributação. E para que isso acontece? Isso acontece para atender a elite portuguesa, porque a elite portuguesa ela compra produtos ingleses e ela estando aqui, ela precisa continuar comprando esses produtos precisam entrar com uma certa vantagem no território. Então é um plano que visa agradar as elites portuguesas, mas eles vão agradar em cheio também a elite brasileira, porque ela também vai comprar produtos ingleses agora com uma condição melhor. Então a abertura dos portos das nações amigas foi uma das primeiras ações da coroa portuguesa aqui no Brasil, agradou demais a elite. A gente fala assim, vindo da família real, parece que veio o pai, mãe, tio, cachorro e mais ninguém. Mas na verdade é um modo de dizer. Quando a gente fala vindo da família real, é a corte portuguesa, os ministros, os conselheiros, primo terceiro, quarto, quinto. Então são alguns milhares de pessoas, 8, 10, 15 mil pessoas que vieram para o Brasil. Então eles vêm para o Brasil, ficam um pouquinho na Bahia, mas logo depois vão para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é transformado, porque a população ela cresce, é uma população de elite, é uma população que precisa de produtos refinados, vinhos, tecidos. Então o Rio de Janeiro cresce em população, se desenvolve e passa a contar inclusive com novos serviços, né? Instituições importantes foram criadas no Brasil nesse contexto. O Banco do Brasil, a atual Biblioteca Nacional, o atual Jardim Botânico são instituições importantes, inclusive pontos turísticos, que são criados nessa época para atender essa elite europeia. Os caras são europeus, vivem no que hoje a gente chama de primeiro mundo, né, os países desenvolvidos, e vêm para a América, vêm para a colônia, que era um submundo, um mundo de pior qualidade de vida. Eles vêm para cá, eles tentam reproduzir aqui uma vida muito melhor. Só para você ter noção, o Brasil não tinha sequer universidade até o século XIX.
Então o Brasil estava muito atrasado nesse sentido, e a chegada da família real ela vai trazer uma série de mudanças para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro. Então a elite brasileira ela lucra. Lucra por quê? Pelas melhores condições comerciais, fruto da abertura dos portos, pela maior proximidade da metrópole, porque a metrópole, Portugal, que estava longe, distante, sempre opressora, cobrando impostos. Agora essa metrópole ela está aqui, ela vive na colônia. Lisboa, é como se o Rio de Janeiro fosse Lisboa de uma hora para outra. Então a elite brasileira lucra. Agora, em contraposição, a elite portuguesa ela é super contrária a essa presença da família real aqui, porque ela vê um afrouxamento da cobrança. E aí, se você tem um afrouxamento da exploração, se a coroa portuguesa explora menos, suga menos o Brasil, menos dinheiro chega em Portugal. Na verdade, a família real está aqui, então muito do dinheiro fica aqui, é gasto aqui, é investido aqui. Então a elite brasileira lucra e a elite portuguesa acaba tendo prejuízos nessa época da família, que a família real fica aqui no Brasil. E é ligado a esse descontentamento das elites portuguesas que acontece a Revolução Liberal do Porto, lá em 1820, 12 anos depois, portanto, da chegada da família real. A Revolução Liberal do Porto ela exige a volta do rei de Portugal lá para a Europa. Então, os portugueses fazem um movimento exigindo que o seu rei voltasse para o país, o que pode parecer um pouco estranho, né? As pessoas protestando para que o seu governante volte. Mas na verdade não é uma paixão por Dom João somente, o rei de Portugal. Na verdade eles querem que o rei volte e que a relação Portugal-Brasil também volte a ser como antes, como uma relação de exploração em que Portugal, em que muita riqueza acabava fluindo do Brasil para Portugal. Bem, diante dessa pressão das elites portuguesas, Dom João VI, o rei, volta para Portugal em 1821, mas deixa aqui no Brasil Dom Pedro, seu filho, que viria a ser Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Só que a elite portuguesa queria também que Dom Pedro voltasse. Na verdade, havia uma disputa, né? A elite brasileira queria que as coisas se mantivessem como estava a partir de 1808, continuasse, né? Essa realidade iniciada após 1808, com a abertura dos portos e tal. Inclusive, eu esqueci de dizer que em 1815 o Brasil foi levado a Reino Unido, a Portugal. Então, é como se o Brasil fosse um outro reino equivalente a Portugal. Então, a elite brasileira estava adorando isso. O Dom João espertamente deixou o Dom Pedro I aqui para continuar essa boa relação com as elites e para impedir que o Brasil se emancipasse, se tornasse independente e não deixasse nada para Portugal. A América, só para você ter uma noção, os vizinhos aqui, Argentina, Paraguai, essa galera toda estava se tornando independente nesse contexto aí do comecinho do século XX, 1810, 1812, 1815. Então havia o risco de acontecer o mesmo no Brasil. Inclusive essas nações vizinhas, latinas, se tornaram independentes. Isso aconteceu o quê? Uma ramificação, né? uma divisão intensa, vários países pequenos. E você nota que o Brasil continuou grandão. E por que o Brasil não se desintegrou como os nossos vizinhos latinos em vários países? Isso é um trabalho forte das elites brasileiras, a presença do imperador, a ação da coroa portuguesa que garantiu que o Brasil ficasse territorialmente intacto, mesmo com a sua independência. Mas enfim, o Dom Pedro fica aqui, não é por acaso. O rei Dom João quer impedir que o Brasil fique independente e destinado para Portugal. E aí, em 1822, no começo do ano, acontece o famoso Dia do Fico, né? O Dom Pedro declara que ficará no Brasil, que não voltará para Portugal, apesar da pressão das elites portuguesas, porque as elites portuguesas querem retroceder e querem voltar à exploração de antes. Então, e as elites brasileiras querem continuar tudo a mesma coisa. Aí fica cada um puxa a corda para o lado. No caso, a corda é Dom Pedro. A elite brasileira vence, Dom Pedro declara que fica, que não vai mais aqui. E aí começa a expulsar soldado português, começa a desobedecer ordens vindas de Portugal. E o Brasil caminha então para o processo de independência. Para Dom Pedro é importante se aproximar das elites, porque a aproximação às elites garante que, no caso deles proclamar a independência, como vai acontecer, no caso de um processo de independência, a aliança entre as elites e Dom Pedro garante que essa abolição não seria, que essa proclamação da independência não seria um movimento revolucionário, que não seria decretada a abolição da escravatura ou reforma agrária, nada disso, porque a elite não quer isso e Dom Pedro também não quer. Então essa proximidade de elite e Dom Pedro é tudo que esses dois grupos querem, no caso Dom Pedro e no caso as elites. Em setembro de 1822, 7 de setembro de 1822, Dom Pedro finalmente proclama algo que todo mundo já sabia que ia acontecer desde 1821, quando Dom João foi embora e deixou o filho aqui. Ele proclama a independência. Não foi um movimento revolucionário, não teve revolta, não teve protesto nas ruas, conflito
armado para proclamar a independência. Então ele proclamou a independência em 1822, assim como ele queria e assim como as elites queriam, mantendo o território, mantendo a escravidão, mantendo a estrutura desigual, mantendo o latifúndio, enfim. Professor, então não teve conflito? Teve conflito, teve resistência na Bahia, teve resistência no Piauí, porque tinha tropas portuguesas pelo Brasil, pequenas, mas tinha tropas portuguesas. E essas tropas, contando com o apoio de alguns grupos brasileiros que também eram contra a independência, essas tropas resistiram à proclamação da independência de Dom Pedro. Agora, a independência foi um movimento liderado e conduzido pelas elites para atender interesses das elites. Você tem inclusive escravos e libertos que lutam em guerras a favor da independência, mas não porque era uma causa negra, porque senhores mandavam seus escravos para lutar em prol da independência. Não que fosse um espírito cívico, e sim, o espírito cívico pode até influenciar, mas o fator principal era o interesse econômico, de manter privilégios, de se livrar da exploração metropolitana, da exploração de Portugal, e para isso os senhores, as elites colocaram todas as suas forças para apoiar Dom Pedro, para apoiar guerras contra os portugueses, e os mais pobres não tiveram qualquer benefício direto em virtude da independência. A vida continuou difícil para os mais pobres, os escravos continuaram explorados, continuaram no cativeiro. Então, a independência foi o movimento das elites e principalmente das elites do Sudeste, tanto que os principais focos de resistência foram no Nordeste e Norte. Em compensação, Rio, São Paulo, Minas já automaticamente já aderiram já acataram, assim como dizer, a independência do Brasil. Então é preciso que esteja claro para todos que a vinda da família real ela tem uma relação direta com o processo de independência. A metrópole vem para a colônia, se alteram as relações aí entre Europa e América, na verdade inaugura-se uma fase nova, de uma nova relação econômica, as elites brasileiras se agradam, as elites portuguesas ficam descontentes com isso, mas o fato é que a partir dos processos iniciados em 1808, nós tivemos aí uma sementinha importante que foi lançada para a independência. É claro que já tinham ocorrido outros movimentos de contestação, como a Inconfidência Mineira, a Congelação Baiana lá atrás. A relação entre colônia e metrópole estava abalada, uma exploração econômica sempre gera descontentamento, mas a partir de 1808 os ingredientes principais da independência são juntados, vamos dizer assim, né? Basicamente era isso. É isso, pessoal. Esses são os tópicos que eu trouxe pra gente nessa semana. Nós vamos falar do Império ainda, vamos falar da questão negra, aliás, deve ser o tema da nossa próxima aula, a gente abordar como figura, como vai funcionar a escravidão nesse século XIX, enfim, com essa transição importante política, e também vai acontecer uma transição importante, que é a cultura do café, tá bom? Então até a próxima e abraço.